Aquários, o novo longa do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho, está entre os assuntos mais comentados do cinema, né? O filme estreou no Festival de Cannes, na mostra competitiva, passou por vários festivais e chega agora aos cinemas brasileiros, nesta quinta-feira. O Kleber está aqui, é nosso convidado. Obrigada pela presença, Kleber. Obrigado por me receber. Que bom, mas antes a gente mostra uma conversa com a protagonista desse filme. Não é qualquer protagonista, não. É a Sônia Braga. Hoje trago em meu corpo as marcas do meu tempo. A Clara é uma mulher muito legal, eu achei. Eu fiquei com essa impressão que é uma mulher que eu simpatizo, que está no tempo dela. Você simpatizou com a Clara? Muito. Eu assistindo, a primeira vez que eu vi o filme foi em Cannes, aliás. Primeira vez. Eu fiquei assistindo o filme, de repente, eu comecei a sentir isso, que eu estava com um grande afeto por aquela mulher. Eu acho que cada palavra da Clara cada palavra que eu tenho para dizer para muita gente. Eu não vou vender, seu Geraldo, o senhor já sabe disso. A ideia é manter o nome do mesmo edifício que existia aqui nesse lote. Existia? A jornalista e escritora Clara mora no edifício Aquários, criou os filhos nele. O apartamento que ela não quer vender é repleto de lembranças, livros, discos. A batalha com a construtora é cotidiana. Todas as unidades foram vendidas, ela é a única moradora. E este embate revela uma mulher que luta por suas memórias, por suas ideias, por sua integridade, numa sociedade conduzida pelo medo, preconceito e o poder do dinheiro. Eu não tenho filhos, eu nunca casei, eu não tenho filhos. Nós partimos de lugares muito diferentes, né? Em sociedade, em tudo. Eu e Clara, ela é muito acadêmica, eu sou totalmente intuitiva, mas quando teve essa união de personalidades, personagem, palavras, observação da vida e resistência, nossa, eu acho que viramos uma pessoa só. Roberval, eu acho você um homem lindo. Mas você sabe que tem tanta coisa assim rolando na minha cabeça essa semana. Mas eu não estou dando em cima de você. Você é uma mulher de 66 anos com esse papel de protagonista no cinema, e você é uma estrela de cinema. Mas esse papel de protagonista para uma mulher de 66 anos, essa mulher interessante que a gente está falando até agora, que você se identifica, é difícil essa conjunção acontecer, tudo isso acontecer hoje no cinema, não é? Eu não sei. Isso acontecer no cinema, sim. Eu pensei que você ia perguntar para mim. Para mim, não. Para mim, quando eu entro no set de filmagem, eu sou a pessoa mais jovem sempre. Clara, hoje, no cinema, é um personagem excepcional. Com essa visão, existem outras personagens, até mais velhas, né? Mas que não tem essa presença, essa colocação, cidadania. A relação que ela tem com o próprio corpo é uma mulher com o próprio corpo, a relação com a família, a relação com o amigo da praia, a relação, sabe, com o Diego, né, que é a pessoa do filme que invade a vida dela, a casa. Isso aqui está sob minha responsabilidade, é meu primeiro projeto e eu vou atacar. Esse filme é um filme político. Essa equipe é uma equipe muito política. Então, o Kleber, eu acho que ele é um ser político. E quando eu acho que juntou esse pensamento, ele vira ingredientes numa massa de um bolo, entendeu? E que dá esse sabor. Na solidão das noites frias, por você. Kleber Mendonça Filho, ter a Sônia Braga num filme brasileiro, ela estava longe do nosso cinema há 20 anos, né? Sim. Foi algo que você perseguiu? Foi algo que surgiu no processo, uma vez que o roteiro estava pronto, a gente teve uma reunião dessas lá em casa com os amigos e muitos deles colaboradores do filme. Pedro Soltero, um dos fotógrafos, ele sugeriu o nome de Sônia e foi o nome perfeito para ele sugerir. A gente fez com que o roteiro chegasse imediatamente nas mãos dela
E ela respondeu em menos de 48 horas, dizendo que sim, ela queria fazer o filme. Que maravilha. E ela diz aí que você é um ser político e o Aquários tem muitas questões dos dias de hoje, né? Primeiro é essa mulher que é bombardeada só porque ela disse não, né? Ela disse não para uma condição ali de poder, para algo que está acontecendo em todas as cidades, né? É incrível, porque eu nunca me vi, na verdade, como um ser político. Você Não, eu nunca tive nenhuma pretensão e nem tenho, inclusive, de ser um político. Eu não sou associado a nenhum partido, nunca fui. Mas os meus filmes, de alguma maneira, eles abordam pequenas questões e pequenos conflitos, né, da vida em sociedade. Nós somos brasileiros, vivemos no Brasil. O Brasil é uma sociedade incrível, mas ao mesmo tempo complexa e tensa e complicada, pode-se dizer. E às vezes numa sociedade assim, quando você diz não ou você diz talvez não, isso pode se tornar um ato político, né? E aí você sim pode se tornar um cidadão que é um ser político, mas eu realmente nunca tinha me visto como alguém facilmente associável a uma ideia de política. A gente está falando aí da especulação imobiliária, desses atritos entre os atores da sociedade. Como essa modificação das cidades, como essa discussão da memória te interessa? E como isso é símbolo de algo maior? Eu venho trabalhando esse tema já há um tempo em vários filmes, né? Quando eu me formei em jornalismo, eu fiz dois documentários sobre cinemas que fecharam, cinemas de bairro, que é um fenômeno mundial, aconteceu aqui em São Paulo também. Claro. Eu fiz O Som ao Redor, onde tem uma cena importante, onde uma casa morta vai ser demolida. E eu acho que é o seguinte, as cidades, né, agora que eu tive filhos, eu tenho filhos e penso muito como é que é criar filhos numa sociedade onde a cidade é dominada pelo mercado, a cidade não é dominada por uma ideia comunitária ou humana, digamos assim, porque o mercado ele tem metas a cumprir. Construtoras, elas constroem, nada de errado nisso para início de conversa, mas quando elas constroem o tempo todo em qualquer lugar, isso faz com que a cidade ela seja alterada para as especificações do mercado. Isso, para mim, é uma coisa que eu observo muito no Recife, que é onde eu moro, mas, obviamente, São Paulo não é diferente, Porto Alegre, Fortaleza. Então, o filme é um pouco sobre isso. É como, se você deixar correr solto, a cidade vai se transformar num paliteiro onde a vida ela se torna inóspita, né? Porque as preocupações não são, em primeiro lugar, humanas, elas são de mercado e de impor um modelo de mercado que eu, pessoalmente, e muita gente, inclusive, não concorda. Claro. A Clara é uma personagem que está lutando contra uma construtora, então é uma força pequena contra uma força muito maior. Sim. Ao mesmo tempo, ela não é uma mulher pobre, não é uma luta de classes. Isso. Me parece que é a luta da elite contra a elite. Isso. Por que você escolheu essa personagem com essa característica? Ela é da elite. Ela, na minha cabeça, ela poderia ser, ou deveria ser, seguindo as regras de mercado, ela deveria ser uma cliente da Bonfim Engenharia, que é essa empresa fictícia que é uma construtora no filme. Para mim é muito mais interessante quando as questões dela não são de necessidade, no sentido de ela ser uma pobre coitada, de o apartamento dela ser um pardieiro, de o aquário estar caindo aos pedaços. Para mim era muito mais interessante o apartamento dela, como eu acho que está no filme, ser um lugar onde você gostaria de estar lá, que esse lugar é ótimo, eu queria estar nesse apartamento. E ela simplesmente ter o poder de decisão dela a partir do que ela acredita, não por causa de questões financeiras. Mas ela é uma representante de uma elite... Ela é elite. Ela é elite, é uma representante de uma senhora elite. Burguesa. É uma senhora burguesa que tenta lidar com a sociedade, com a desigualdade, com as outras pessoas de maneira diferente. Isso. E é totalmente ao contrário do antagonista dela lá, que é Exatamente, mas... cara que quer dinheiro a qualquer custo. Ele quer dinheiro e ele quer cumprir metas, porque ele é um homem muito focado. E eu acho, uma coisa que já tem sido discutida pelos que viram o filme,
é que quando a coisa aperta no conflito, ele traz até questões de cor de pele, né? Que é algo que eu já vi acontecer na minha frente. Né? E ele fala sobre isso. Então, são muitas armas de combate e de intimidação e que todas elas são extraídas de uma ideia de sociedade brasileira, que é uma sociedade incrível, mas ao mesmo tempo muito complicada, muito complexa, né? E muito cheia de feridas e cicatrizes. Né? Vamos ver um trechinho do filme? E o seu nome é Diogo, certo? Diego. Diego. Diego, vocês trouxeram aqui uns colchões pro prédio. Será que eu poderia saber para quê, por quê? Clara, os apartamentos eles estão vazios, mas eles são propriedade da construtora. A gente pode trazer o que for necessário para o trabalho. Tá certo. Faz sentido. E aí, esse seu vilão, eu achei, pra mim, ele é um vilão. Ele é um vilão. O seu vilão, ele é um vilão e ponto. Ele não tem nuance nenhuma, Kleber. Ele é um vilão porque essa é uma história extremamente clássica, de uma heroína clássica de cinema, um pouco como o cinema italiano dos anos 60. E como esse filme não é aquele tipo de filme em que você está com Clara e corta para uma reunião na construtora, onde, sei lá, Diego estaria dizendo: o que vamos fazer com Dona Clara? Ela só encontra Diego toda vez que ele vem para o prédio. Então, ele é apenas um antagonista e ele tem aparições pontuais. Mas, dito isso, eu acho que ele é um vilão bem convincente, bem plausível na sociedade brasileira. Claro. E o ator também tá Além ótimo. do mais, quando você abre o Facebook hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais se comportando como vilões. Né? Pois é, falando nisso, para muita gente você é um vilão. Não. É pesado. E para muita gente também eu vejo muitos vilões acontecendo. Pois é. E aí, no lançamento de Aquários, a equipe fez um protesto Sim. contra o processo de impeachment que estava acontecendo. Vocês receberam, inclusive, ameaças de boicote. Isso te preocupa? Não, eu acho que na verdade que isso criou uma força muito grande em torno do filme. Eu acho que para cada pessoa que diz que vai boicotar, aparecem duas dizendo que vão apoiar o filme. Eu acho que isso gerou uma energia muito forte para o lançamento. E a gente está chegando quinta-feira com 85 salas no Brasil inteiro. E, para além do mais, aquele protesto em Cannes foi um ato democrático, um gesto muito simples, onde, um pouco como Clara no filme, a gente disse não, né? Isso aqui está errado. E o que está acontecendo hoje no Brasil é muito triste, acredito eu. O seu filme tem classificação indicativa, teve a classificação indicativa de 18 anos. Sim. Né? Tem algumas cenas de sexo, sim, Sim. algumas cenas de sexo, mas você concorda com essa classificação indicativa? Absolutamente não, ela não faz o menor sentido, porque principalmente se você pegar a última safra de cinema brasileiro, Boi Neon, por exemplo, Para Minha Amada Morta, Tatuagem, Bruna Surfistinha, são todos filmes que não tiveram classificação 18 anos. E eu acho que Aquários não pode nunca ser colocado na mesma prateleira de Ninfomaníaca ou Calígula, são filmes que têm sexo explícito durante longas e longas cenas. E vocês então eu acho vão... completamente estúpida essa decisão, injusta, e a gente está tranquilamente, democraticamente, argumentando com o Ministério da Justiça para tentar reverter isso. Então vocês vão pedir juridicamente? Não juridicamente, com diálogo técnico. Entendi. Inclusive, existem argumentos técnicos para comprovar que esse filme não se encaixa na categoria 18 anos. Foi um erro técnico ou vocês acham que é uma perseguição política? Eu acho que é suspeito, né? É uma decisão suspeita no sentido de que, considerando a safra recente de filmes, inclusive mais fortes em termos de sexualidade, eu acho que essa decisão ela levanta suspeitas, inclusive a imprensa inteira, as redes sociais, o público inteiro está comentando que aparentemente sim é uma perseguição, ou pelo menos uma recomendação para que o filme tenha limitada o seu alcance de público, mas até isso também me parece que acho que teve um efeito contrário no sentido de que
isso gerou mais um debate, mais energia para o filme. E acho que a partir de quinta-feira a gente vai ver que tipo de efeito realmente isso está tendo ou vai ter em cima do Aquarius. Kleber, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio, viu? Obrigado também. Foi um prazer. Eu vi o filme e achei ele importante, necessário e eu gostei muito. Muito bom. Obrigada. Obrigado.